O Ministério do Meio Ambiente conta com uma pasta independente que foi criada em novembro de 1992 durante o governo de Itamar Franco. Tem como missão formular e implementar políticas públicas e ambientais de caráter nacional, de forma articulada e em conjunto com atores públicos e a sociedade, buscando um desenvolvimento sustentável. Como visão de futuro, a pasta busca reconhecimento da sociedade e dos atores públicos pela sua excelência, credibilidade e eficiência na proteção do meio ambiente. O Ministério tem sua origem na Secretaria do Meio Ambiente, uma seção do Ministério do Interior criada em 1973. Após a redemocratização do país em março de 1985, durante o governo José Sarney, foi criado o Ministério do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente. Em 90, porém, voltou a ser denominado como Secretaria, durante o governo Collor. Em 1992, conseguiu se fixar como ministério, tendo, porém, seu nome mudado várias vezes, até que em 1999, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, tornou-se definitivamente o Ministério do Meio Ambiente. Percebe-se que durante a década de 90, o governo se encontra em dúvida sobre a real importância do Ministério no país, mudando muitas vezes seu nome e, consequentemente, as ações da pasta. Nas competências do Ministério do Meio Ambiente estão a Política Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, a Política de Preservação, Conservação e Utilização Sustentável dos Ecossistemas, da Biodiversidade e das Florestas, a proposição de estratégias, mecanismos e instrumentos econômicos e sociais para a melhoria da qualidade ambiental e do uso sustentável dos recursos naturais, as políticas para a integração do meio ambiente e produção, as políticas e os programas ambientais para a Amazônia Legal, o zoneamento ecológico econômico. O Ministério do Meio Ambiente é fundamentado da seguinte maneira. O ministro-chefe-geral da pasta está ligado a todas as repartições. Como os órgãos da assistência direta e imediata, o ministro tem assessoria de assuntos internacionais, consultoria jurídica, assessoria especial do controle interno, assim como a secretaria executiva. O Ministério conta com a Secretaria de Mudanças do Clima e Florestas, a Secretaria da Biodiversidade, a Secretaria de Recursos Hídricos e Qualidade Ambiental, a Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável e a Secretaria de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental, assim como o Serviço Florestal Brasileiro. Como as entidades vinculadas ao Ministério, existem ainda o IBAMA, a Agência Nacional das Águas, a ANA, o Instituto Chico Mendes, o ICMBio e o Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O atual ministro do Meio Ambiente é Edson Duarte, do Partido Verde, da Bahia. Assumiu a pasta em abril de 2008, após o afastamento do antigo ministro José Sarney Filho, que se candidatou na última eleição a senador pelo Maranhão, não se elegendo. Sarney Filho, que havia chefiado o ministério anteriormente no governo Fernando Henrique, possui uma série de irregularidades na sua vida política, tendo o Ministério Público solicitado a impugnação de sua candidatura ao Senado, que foi liberado pelo TRE. Edson Duarte nasceu em Juazeiro e é formado em Pedagogia na Universidade Católica da Bahia e pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas. Estou aqui agora no interior de Curaçá, interior da Bahia, no sertão nordestino, para onde voltarão as ararinhas azuis. Então estivemos aqui reunidos com a comunidade, reunidos com diversas instituições, com diversas pessoas que estarão trabalhando nesse projeto. Então aqui agora nós estamos já iniciando os trabalhos que visam reintroduzir a ararinha azul que sumiu aqui dessa região, desse local, e que, se Deus quiser, a partir do próximo ano, esses animais já estarão sendo trabalhados para serem soltos na natureza. Grande honra e grande satisfação estar participando desse projeto. Como fundador do Partido Verde, teve sua vida política ligada à causa ambiental. Ocupou uma vez o cargo de vereador de Juazeiro, 2 vezes o de deputado estadual e outras 2 o de federal pela Bahia, sendo líder do Partido da Câmara dos Deputados em 4 ocasiões. Em 2009, participou da comissão política na pré-candidatura e então senadora Marina Silva. Na curta história do Ministério, o nome mais marcante de chefiar a pasta é o de Marina Silva. Ministra de 2003 a 2008, Marina Silva mostrou uma postura ativa na defesa dos órgãos ambientais e na busca por desenvolvimento sustentável. Após desentendimentos com outros ministros e a denúncia de pressão de alguns governadores, Marina Silva entregou a carta de demissão alegando a falta de sustentação política ambiental. Existem 2 principais órgãos vinculados ao Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA e o ICMBio. O IBAMA tem como atribuições atuar como polícia ambiental, executar o licenciamento ambiental, o controle da qualidade ambiental e a autorização, fiscalização e monitoramento dos recursos naturais. Como missão, o Instituto busca proteger o meio ambiente, garantir a qualidade ambiental e assegurar a sustentabilidade no uso de recursos naturais. O ICMBio, ou Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, é uma autarquia em regime especial, criado em agosto de 2007, sendo vinculado ao Ministério do Meio Ambiente.
Cabe ao Instituto executar as ações do Sistema Nacional da Unidade de Conservação, podendo propor, implementar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar essas unidades de conservação instituídas pela União. Cabe ele ainda fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação da biodiversidade e exercer o poder da Polícia Ambiental para a proteção das unidades de conservações federais. No ano de 2018, o Ministério do Meio Ambiente teve um orçamento aprovado de 3 bilhões e 495 milhões de reais, que representam cerca de 0,25% das despesas do Estado com seus órgãos. Esse montante é distribuído na Administração Geral da Pasta, com 446 milhões, o Sistema Florestal, com 123 milhões, o IBAMA, com orçamento de 1 bilhão 662 milhões, a Agência Nacional de Águas, com 413 milhões, o Instituto Chico Mendes, com 708 milhões e outros órgãos agregados, com 143 milhões. Para o ano de 2019, o projeto de lei orçamentária prevê um aumento no orçamento para o Ministério com cerca de 3,7 bilhões de reais, um aumento previsto de cerca de aproximadamente 15%. Entretanto, quando compara-se a anos anteriores, nota-se a diminuição do orçamento do Ministério do Meio Ambiente de maneira significativa. Conforme mostrados em uma notícia de março de 2018, o orçamento dessa pasta vem sofrendo fortes cortes em áreas de extrema importância. Nota-se cortes mais severos no Instituto Chico Mendes e na verba disponível para investimentos relacionados a recursos hídricos, e o corte do programa Bolsa Verde, um benefício pago a famílias extremamente pobres que habitam regiões de preservação para a conservação desses locais. No âmbito da esfera pública, o Ministério conta com a Agenda Ambiental na Administração Pública, ou A3P, um programa que objetiva estimular os órgãos públicos do país a implementarem práticas de sustentabilidade. A A3P, ou Agenda Ambiental na Administração Pública, é um programa do Ministério do Meio Ambiente, criado como resposta à necessidade de enfrentamento de graves questões ambientais, estruturando-se em 6 eixos temáticos prioritários: gestão de resíduos gerados, compras públicas sustentáveis, uso racional dos recursos naturais e bens públicos, construções, reformas e ampliações sustentáveis, qualidade de vida no ambiente de trabalho e sensibilização e capacitação dos servidores. Com pequenas mudanças, é possível evitar o desperdício e ajudar o meio ambiente. A A3P apoia o debate sobre a importância da implementação da agenda ambiental. Ela encoraja também que se forme um grupo de pessoas interessadas em melhorar o ambiente de trabalho, em grupo que pode ajudar a comissão A3P do seu órgão sugerindo ações. Todos podem ajudar a melhorar o mundo, e usar também a política dos 5 R's, que consiste em repensar, reduzir, reaproveitar, reciclar e recusar o consumo de produtos que geram impactos socioambientais significativos. As políticas públicas do Ministério do Meio Ambiente incluem programas voltados para a recuperação, conservação e sustentabilidade em variadas áreas ambientais. Para as unidades de conservação, há o Programa de Áreas Protegidas da Amazônia, o ARPA, e o Bolsa Verde, que concede incentivos financeiros para as famílias promoverem ações de conservações em reservas extrativistas, florestais nacionais e assentamentos. O ARPA foi dividido em 3 fases. A primeira fase, que durou de 2003 a 2010, contou com um investimento de 149 milhões de reais e tinha como meta criar 9 milhões de hectares em 16 unidades de conservação de proteção integral, criar 9 milhões de hectares em 27 unidades de conservação de uso sustentável, consolidar 7 milhões de hectares de 20 unidades da conservação de proteção integral e estabelecer um fundo fiduciário para apoiar as unidades de conservações consolidadas pelo ARPA e capitalização de 14 milhões de dólares. Todas as metas da fase 1 foram batidas e superadas, tornando o programa um sucesso. Para a fase 2 do ARPA, com dados de 2010 a 2018, o programa recebeu 258 milhões de reais de investimento. As metas para esta fase consistem em apoiar a criação de 13,5 milhões de hectares das novas unidades de conservação de proteção integral e uso sustentável, consolidar 32 milhões de hectares das unidades de conservação no bioma da Amazônia e capitalizar o Fundo das Áreas Protegidas em 14 milhões de dólares. Das metas da fase 2, apenas a capitalização foi batida, com 78 milhões de dólares capitalizados. A fase 3, de 2014 a 2039, contou com 1,4 bilhões de reais de investimento e tem as metas de apoiar a criação de 6 milhões de hectares das unidades de conservações e consolidar 60 milhões de hectares das unidades de conservações. Os recursos hídricos têm como destaque o programa Água Doce, que promove a construção sustentável de poços e assim fornece água potável para a comunidade de baixa renda no semiárido brasileiro. Programa Água Doce.
uma ação do governo federal, coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente, que visa o estabelecimento de uma política pública permanente de acesso à água de boa qualidade para o consumo humano. O programa incorpora cuidados técnicos, ambientais e sociais na recuperação, implantação e gestão de sistemas de dessalinização, prioritariamente em comunidades rurais do semiárido brasileiro. É um grande desafio possibilitar o acesso à água de qualidade para comunidades difusas numa extensão territorial de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, que corresponde a 13% do território brasileiro e abrange 10 estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. O semiárido possui cerca de 22 milhões de pessoas, sendo 9 milhões na zona rural, população prioritária para o programa Água Doce. Nessa região, caracterizada pela escassez hídrica, onde as águas subterrâneas são uma das poucas fontes disponíveis, além das baixas vazões, mais de 70% dos poços apresentam água salina ou salobra, tornando-as impróprias para o consumo humano. Em 2012, foram criadas as áreas de preservação permanente, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e da biodiversidade, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Assim, para assegurar a proteção dessas áreas, foi criado sob tutela do Ministério do Meio Ambiente o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. O CAR é um registro público eletrônico do âmbito nacional obrigatório a todos os imóveis rurais com a finalidade de integrar as informações para o monitoramento das APPs e das áreas de proteção. Esse cadastro é essencial à regularização da propriedade rural e é requisito para alguns programas de incentivo à proteção ambiental. Atenção, produtor rural! Agora, com o novo Código Florestal, você precisa fazer a regularização ambiental do seu imóvel, da sua propriedade ou posse rural. Para auxiliá-lo nessa regularização, foi criado o CAR. O CAR, Cadastro Ambiental Rural, é um registro público eletrônico de âmbito nacional que reúne informações ambientais sobre imóveis rurais, seja propriedade ou posse. Essas informações formam a base de dados para controle e conservação do meio ambiente, monitoramento dos imóveis rurais, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. O CAR vai agilizar o processo de regularização ambiental do imóvel rural e a obtenção de benefícios como segurança jurídica para produtores rurais, suspensão de sanções e multas, acesso ao crédito, acesso a programas de regularização, programas de apoio técnico e incentivos financeiros. O CAR é um instrumento integrante do novo Código Florestal. O Ministério do Meio Ambiente investiu em tecnologia de ponta para implantar o sistema. Imagens de satélite de alta resolução serão integradas ao cadastro dos imóveis. E o acesso será seguro, tanto para proprietários e posseiros, como para os técnicos e gestores públicos. O CAR é obrigatório. Cerca de 5,2 milhões de imóveis rurais do território nacional devem se cadastrar. Fique em dia com a legislação e com o meio ambiente. CAR, a imagem do Brasil que preserva e produz. Em nota oficial, o ministro Edson Duarte disse que o Ministério recebeu a notícia da fusão com surpresa e preocupação. Os dois órgãos são de imensa relevância nacional e internacional e têm agendas próprias, que se sobrepõem apenas em uma pequena fração de suas competências. Exemplo claro disso é o fato de que quase dos 3 mil processos de licenciamento tramitando atualmente no IBAMA, apenas 29 têm relação com a agricultura. O ministro cita, na nota ainda, a grande biodiversidade, a presença da maior floresta tropical do mundo e a presença de 12% da água doce do mundo, como fatos característicos do Brasil, assim como a proteção das riquezas naturais, como os biomas, a água e a biodiversidade, contra a exploração criminosa e predatória, de forma que possam continuar cumprindo seu papel essencial para o desenvolvimento socioeconômico. O Ministério do Meio Ambiente tem, portanto, interface com todas as demais agendas públicas, mas suas ações extrapolam cada uma delas, necessitando, por isso, de uma estrutura própria e fortalecida. O novo ministério que surgiria com a fusão teria dificuldades operacionais que poderiam resultar em danos para as duas agendas. A economia nacional sofreria, especialmente o agronegócio, diante de uma possível retaliação comercial por parte dos países importadores.
Além disso, corre-se o risco de perdas no que tange à interlocução internacional, que muitas vezes demanda participação no nível ministerial. A sobrecarga do Ministério, com tantas e tão variadas agendas, ameaçaria o protagonismo de representação brasileira nos fóruns decisórios globais. Por fim, o ministro afirma que fragilizar a autoridade representada pelo Ministério do Meio Ambiente, no momento em que a preocupação com a crise climática se intensifica, seria temerário. O mundo, mais do que nunca, espera que o Brasil mantenha a sua liderança ambiental.